Petra. The father. okay. Petra. Se você de fato traçar o trajeto, o caminho dos patriarcas, For example, from Shechem, and then Bethel, and then Jerusalem, then Hebron, then also Beersheba, for example. então o trajeto que vai de Siquém, Betel, Jerusalém, Hebron e finalmente Berseba. And even Abraham just go to at random at Negev. E Abrão agora começa a vaguear aleatoriamente no God Negev. always draw back to Beersheba. Deus então o atrai para Berseba. If you study all these locations, Se você estudar cada uma dessas localidades, It's very interesting. é muito interessante. I already told you. Eu já te disse, There are 5 fingers, right? tem os 5 dedos, lembra? Now you see the central mountain range. Lembra da cadeia de montanha central? Now in that central mountain range, Nessa cadeia de montanha central, God created something very unusual. Deus criou ali algo muito incomum. From all this, if you walk through all these places, Se você percorrer todos os lugares ali, actually you are walking on a watershed. de fato você vai estar caminhando sobre uma região onde tem água. What is watershed? O que é watershed? Why watershed? Uma fonte de águas? No. Não. When you have a ridge, when you have a mountain, yeah. Watershed. No, Ok. when you have a mountain, Yes. Quando você tem uma montanha, when you receive the water from heaven, quando você recebe a água do céu, the rainwater, a água da chuva, if it's watershed, se for isso aí, que eu esqueci como é que traduz. then the water can go this side and also this side. É um divisor de águas. É um lençol freático. Watershed Yeah. então tem, ok. Okay, go home, go to Google and find how do you translate Vai no watershed. Google e vê como é que traduz isso, que o tradutor não está So, prestando. but anyway, you see, when you walk on the watershed, Quando você anda, na realidade, como se fosse uma cumieira, assim que eu estou entendendo. Uma cumieira que a água What- cai de um lado ou do outro. Quando what você está does that andando mean? por ali, significa o quê? anything you receive from heaven, Tudo aquilo que você recebe do céu only 2 directions. só tem 2 direções. Either flow this direction or flow that direction. Uma cumieira, ou cai para um lado ou cai para o outro. But if you look to your west, Se você olhar para o oeste, everything is green. tudo é verde. If you turn to your right, Se você virar para a direita, everything is yellow. tudo é amarelado. Do you see that? Você vê isso? That's how how Abraham, Isaac, and Jacob, when they also walk on the watershed. Então, é por isso que os patriarcas, quando eles caminhavam, Abraão, Isaac e Jacó, eles caminhavam nessa cumieira. That's the footstep of testimony. Aí estão as pegadas do testemunho. In other words, Em outras palavras, any heavenly blessing you receive, ou seja, qualquer bênção celestial que você receber, never for yourself, nunca é para si mesmo. because you are in the watershed, the most high place. Pelo fato de você estar ali no cume, na cumieira, And you're almost walking on the roof of the world. é como se você estivesse caminhando sobre o telhado do mundo. When you look to the west, Quando você olha para o oeste, western world, está o mundo, it's all greenery, tudo é verdinho, everything is stable. tudo é estável. Definitely you have high tech. Você tem alta And tecnologia, then if you turn to the eastern world, mas quando você olha para o oriente, from Iran all the way to China, do Irã até chegar na China, more desert, mais more deserto, steppe land, mais steppe, everything is unstable. tudo é instável. So, brother, Então, irmãos, today you have a conflict between Western world and Eastern world. hoje você tem um conflito entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Why today the whole world is not unstable? Porque hoje o mundo todo está instável. Very simple. Muito simples. This world divided into Western and Eastern. Esse mundo todo está dividido entre Oriente e Now, Ocidente. because of the conflict, Por causa desse conflito, you have a terrorist movement today. você tem um movimento terrorista hoje, You have a turmoil in the Middle East today. você tem aquela confusão no Oriente Médio hoje, But no matter what, não se importa. Abraham, the father of all faith, O Abraão, que era o pai da nossa fé, if God allowed them to walk the way of faith se Deus quis que ele andasse o caminho da fé, from Dan to de Beersheba, Dan a Berseba, there's a track there, há uma trilha ali, always watershed. sempre sobre a cumieira. So, brothers, Então, irmãos e very irmãs, interesting. é muito Now, interessante. recently, we have walked on that watershed Recentemente, nós também caminhamos naquela cumieira. from Bethlehem in the direction of Jerusalem. De Belém na direção até chegar em Jerusalém. So, when you walk there, Quando você caminha ali, and then you find that this side all red, this all green, that side all yellow. você vai descobrir que de um lado é tudo verdinho, do outro lado é tudo amarelado. You are standing one foot at oasis, another foot at desert. Um lado, com um pé você está pisando no oásis, no outro pé no deserto. That's the whole world. Isso é o mundo todo. You're supposed to be the testimony to the world. E você tem que ser testemunho para o mundo. When you're walking on the water edge,
watershed, Quando você está andando ali na cumieira, you are walking on the roof of the world. você está andando no telhado do mundo. So, brothers and sisters, Então, no irmãos e matter irmãs, what, não importa. today the solution is this. A solução hoje é a seguinte: Not a conflict between the East and the West. não é apenas um conflito entre o Oriente e o Ocidente. We Christians has a great responsibility. Nós cristãos temos uma responsabilidade Only maior. when we receive the heavenly blessing. Somente quando recebemos a bênção celestial. Only when we receive the shower of blessing. Somente quando recebemos a chuva de bênçãos. Brothers, Irmãos, that water either for the West or for the East. essa água ou vai para o Oriente ou vai para o Ocidente. Either for the descendants of Isaac or for descendants of Ishmael. Ou vai para os descendentes de Isaac ou vai para os descendentes de Ismael. That is our testimony. Esse é o nosso testemunho. So, brothers, Irmãos e irmãs, that's why é por isso, when you reach Beersheba, quando você chega a Berseba, Tamarisk tree, você vai encontrar uma tamargueira. that tells us Isso nos diz. our vision, our mission Isso vai nos falar da nossa to missão to the world. para com o mundo. You see that? Vocês Tamarisk tree simply means this. A tamargueira simplesmente You significa receive the water from que heaven. você recebe a água do céu. Even you through a cold and dark night, Ainda que você passe por uma noite fria e escura, but something you're able to give to the world. mas de alguma forma você pode dar algo para o mundo. This is called from Dan to Beersheba. Isso é chamado de Dan a Berseba. Beersheba is so hot. Berseba é tão quente. So you are so persecuted by the heat. Você é tão perseguido pelo calor. You only try to pity yourself. Você fica com pena de si mesmo. But even most difficult time, Mas mesmo no momento mais difícil, you are ready to bless. você está pronto a abençoar. Just like our Lord Jesus. Exatamente como o Senhor Jesus. When he was crucified, Quando ele foi crucificado, the pain was to the uttermost. a dor que ele sentiu foi o ponto máximo. The birth pain A dor de parto has been described. foi descrita. For some people to break 20 ribs at the same time. Foi para algumas pessoas como se você quebrasse 20 costelas ao mesmo tempo. That's birth pain for a mother. Essa é a dor de parto para But uma the mãe. pain on the cross much greater than that. Mas a dor na cruz foi muito maior do que essa. But thank the Lord. Graças ao Senhor. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Now, that's the Lord's testimony. esse é o testemunho do Senhor. So, if we understand that, Se nós compreendermos isso, now you know that from Dan to Beersheba, agora você vai saber que é de Dan a it's Berseba. not just slogan. Não é apenas um slogan, It's a growing process. mas é um processo de crescimento. Also, Mas também this is a trail for testimony. são as pegadas, a trilha para o Wherever you testemunho. go, Aonde você for, they see you on the mountain ridge. eles vão te ver andando naquela cumieira. Because you are in the highest place. Porque você vai estar no lugar mais alto. So the water can either this way or that way. E a água pode ir tanto para um lado quanto para o outro. When you turn to the oasis, Quando você se vira para o oásis, something to give. você tem algo a When you dar. turn to the desert, Quando você se volta para o you deserto, also have something to você give. também tem algo a dar. So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, when you come to Beersheba, quando você chega a Berseba, that's what happened. é isso que acontece. Now, Agora, after Isaac was born, após Isaac ter nascido, now we come to chapter 22. nós chegamos ao capítulo 22. We reach the height, the peak of the life of Abraham. Nós chegamos ao ponto máximo da vida de Abraão. Now you know how the Lord asked him to go to the land of Moriah. E agora nós vemos como o Senhor pede que ele vá à terra de Moriá. And one of the mountains I will tell you about. E vai para uma montanha que eu te indicarei. Do you see that, brothers and sisters? Vocês percebem, Very irmãos? interesting. É muito interessante. Just like his first calling from Ur of Chaldea. Foi exatamente como o seu primeiro chamamento quando ele saiu de Ur dos Now, Caldeus. what the Lord said there, O que o Senhor disse a ele ali? He said, Capítulo go 12, to the land I will show you. vá para a terra que eu te mostrarei. Now go to the mountain I will show you. Agora o Senhor fala, vai para a montanha que eu te mostrarei. He already received the call Ele já recebeu o chamamento to enter into the land. para entrar na terra. He already in the land. Ele já está na terra. But brothers, Mas irmãos, he ought to enter into the core of the land. ele precisa entrar lá no núcleo daquela terra. You are already on the earth, Você já está na terra. but you are not in the Garden of Eden yet. Você não está no jardim do Éden First, ainda. you are called to be in the field, in the earth, on the earth. Então, inicialmente, você é chamado para estar sobre a A terra. second calling Mas o segundo chamamento is for you to go to the mountain that I will show you. é para que você vá para a montanha que eu te mostrarei. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, finally, finalmente, Abraham offered his son Isaac to the Lord. Abraão oferece o seu filho Isaque ao Senhor. Actually, this was a test. De fato, isso foi um teste. God never meant that
Isaac should be burned alive. No. Claro que Deus nunca queria que Isaac fosse queimado vivo, não. What God wanted was not Isaac. O que Deus queria não era Isaac. What God wanted is Abraham. O que Deus queria era Abraão. When Abraham let his only son go, Quando Abraão abriu mão do seu único filho, he simply let himself go. é como se ele simplesmente tivesse aberto mão de si mesmo. That's consecration. Isso é consagração. Consecration Consagração is to let Isaac go. é abrir mão de Isaac. Isaac is something having given to you. Isaac foi algo que foi dado a você. When Abraham was 100 years old, Quando Abraão tinha 100 anos de idade, from his own effort, a partir do seu próprio no esforço, Isaac. não teria qualquer Isaac. What is consecration? O que é consagração? You give to the Lord something that has been given to you. Você dá ao Senhor algo que Ele te deu. But now the problem is, Mas agora o problema é o seguinte: if the will of God is connected with Isaac, se de fato a vontade de Deus está ligada a Isaac, if only Isaac should be called the seed of se Abraham, apenas Isaac poderia ter sido considerado a semente de Abraão, not Eliezer, não era Eliezer, nor Lot, tampouco Ló, nor Ló, nor Ishmael, tampouco Ismael, but Isaac, mas sim Isaac, your only son. o teu único filho. If this is the only son, Se ele é o único filho, this must be the only way God's will be realized. seria por ele a única maneira que Deus cumpriria o seu propósito. If the birth of Isaac is the will of God, Se o nascimento de Isaac foi da vontade de Deus, then why offering of Isaac? por que então tinha que oferecer Isaac? So you see, brothers and Então sisters, vocês percebem, irmãos? here, but God wants to teach him very important lesson. Deus queria ensinar a Abraão uma lição muito importante. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Why? Now, the thing is this. A questão é a seguinte: When he offered his son Isaac, quando ele oferecesse seu filho Isaac, important thing is this. a questão importante é a Is seguinte: where he offered his son Isaac. é quando ele ofereceria seu filho Isaac. It's much easier for Abraham to go to the kitchen and offer his son. Seria muito fácil para Abraão ir até a cozinha e oferecer seu filho. Out of his impulse, he's able to willing to give up his son. A partir de um impulso ele poderia oferecer seu filho. When that emotion conquer you, Mas quando aquela emoção te conquistasse, you will let everything go. você abriria mão de tudo. So to go to Beersheba, at that time, Isaac was in Beersheba. Naquele momento, Isaac estava em So Berseba. in Beersheba, Em Beerseba. you can offer Isaac anywhere. Você poderia oferecer Isaac em qualquer lugar ali em Berseba. But no, Mas não. God will let us walk for 3 days. Deus vai permitir, querer que nós andemos por 3 dias. This is most difficult journey for a father. Essa foi a jornada mais difícil para um pai. The more you toward the goal, Quanto mais você se aproximava do alvo, the more your son will become ashes. mais o seu filho se tornaria precioso. As if God said to Abraham, É como se Deus dissesse a Abraão: any moment em qualquer momento, you can turn back. você pode voltar. You can regret. Você pode se arrepender. When God wants your Isaac, Quando Deus deseja o teu Isaac, He does not want you to do it just simply by your hot emotion. Deus não quer que você o entregue simplesmente no calor da emoção. He wants you to walk away. Ele quer que você volte, Everything's cool down. que tudo se esfrie. And when you calculate everything, Quando você então calcula tudo, the closer to the altar, quanto mais próximo você chega do altar, you know that your son will become ashes. você vai estar sabendo que o seu filho se tornará em cinzas. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that 3 days aqueles 3 dias is great trial. foi uma grande tribulação, Strictly speaking, grande prova. the act of consecration O ato da consagração is easier than the way of consecration. é mais fácil do que o caminho para a consagração. If consecration only a crisis, Se a consagração é uma crise, um 20 momento, minutes, 20 minutos, you can do it. tudo isso se acaba. But this more than 20 minutes, Mas agora é mais do que 20 more minutos, than 20 hours, mais do que 20 horas. every day A cada you dia can regret. você pode se arrepender. That's God test with Abraham. Esse foi a prova de Abraão, de Deus para com Abraão. Finalmente, He reached the mountain God has appointed. ele chegou naquele monte que Deus indicara. Now, brother, he Irmãos, meant the business. Ele queria fazer negócio He mesmo. talked to his Era servant. sério. Ele falou com seus I servos: go and worship, we will come back. eu irei para adorar e voltaremos. Why? Por quê? Abraham know that. Abraão sabia God is responsible for everything. que Deus era responsável por tudo. If his will is with Isaac,
Se a vontade de Deus era em relação a Isaac, even he's on the altar, ainda que Isaac estivesse sobre o altar, God will return his son in resurrection. Deus retornaria, devolveria o seu filho em ressurreição. If you really know God's will, Se de fato você conhecer a vontade de Deus, do you see that? Vocês Because percebem? of that, he's there to offer his son Isaac to the Lord. é por isso que ele estava ali disposto a oferecer seu filho para o Senhor. Thank the Lord. Graças ao Senhor. While he offered his son Isaac to the Lord, Quando ele oferecia o seu filho para o Senhor, then there's a voice from heaven. aí houve aquela voz do céu: Abraham, Abraham. Abraão, Abraão. Now, the first time Bible used double calling, É a primeira vez que a Bíblia utiliza um chamamento duplo. not just Abraham, Não foi apenas Abraão, Abraham, Abraham. mas foi Abraão, Abraão. Don't touch him. Não toque. I know that you will leave nothing for me. Eu sei que você deixaria tudo por mim. So then you discover God prepared something to take the place of Isaac. Aí você vê que Deus havia preparado algo para tomar o lugar de Isaac. So he gave back his son in resurrection. Então ele recebe o seu filho de volta em ressurreição. But good thing is this. Mas a coisa boa é a seguinte: When they set off together, when they come back, set together for Beersheba. então quando eles voltaram, foram em direção a Berseba. And Abraham stayed in Beersheba. E aí diz que Abraão permaneceu em Berseba. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, remember one thing. lembrem-se de uma coisa. Finally, Finalmente, Beersheba becomes solid in the life of Abraham. Berseba se torna um lugar sólido na vida de Abraão. After his fourth altar, Após o seu quarto altar, he gave his only son to the Heavenly Father. quando ele entrega o seu único filho ao Pai Celestial. So, brothers, Então, irmãos, not only he stayed in Beersheba, não apenas ele permaneceu em Berseba, also his son, mas também o seu filho, also his grandson. também o seu neto. So about Isaac and about No Jacob, tocante a Isaac e Jacó, their life all start from Beersheba. a vida deles inicia em Berseba, You see, from Dan to Beersheba. de Dan a Berseba. That's what happened. Foi isso que aconteceu. But something much more than that. Mas algo muito além Not disso. just from Dan to Beersheba. Não apenas de Dan a Berseba, Now, because Abraham took a highway to Zion. mas pelo fato de Abraão tomar aquela rodovia para Sião. He was the first one who take a highway to Zion. Foi o primeiro a tomar aquela rodovia, aquele caminho para Sião. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos, because he set a good example. pelo fato de ele ter dado aquele bom exemplo, Then later, for all the descendants of Abraham, então mais tarde, todos os descendentes de Abraão, when they enter into the land, quando eles entraram na terra, they gather the produce of the land eles ajuntaram o produto da terra. every year 3 times. A cada ano, por 3 vezes, They had to go take the highway to Zion eles tinham que tomar aquele caminho até Sião and give their Isaac to the Lord. e entregar o Isaac deles ao Senhor. So you see, brothers and Vocês sisters, percebem? when these people gather together, Quando aquele povo se reunia, how do you call that city? como é que você chamaria aquela cidade? Jerusalem. Jerusalém é a That's the cidade. birth of Jerusalem. Ali é o nascimento de Jerusalém. If there was no consecration of Abraham, Se não tivesse havido a consagração de Abraão, no Jerusalem. não existiria Jerusalém. That's how God built, architect, and builder of Jerusalem. É por isso que Deus é o arquiteto e o construtor de Jerusalém. He started with Abraham. E ele começou com Abraão. When Abraham is willing to consecrate his own Isaac, Quando Abraão de fato decidiu a consagrar o seu Isaac a brothers Deus. and sisters, Irmãos e irmãs, Jerusalem began. aí teve início The Jerusalém. history of Jerusalem began with the consecration of Abraham. O início, o nascimento de Jerusalém tem início com a consagração de Abraão. So, brothers, Irmãos e irmãs, Abraham was not sitting there to wait for Jerusalem, city of foundation, to come down. Abraão estava ali sentado esperando para aquela cidade com fundamentos descer. He is part of that building. Ele é parte daquele prédio, He's part daquela of the edificação. God's work. Ele é parte da obra de Deus, From center to the reference. do centro até a periferia, Growing up before you grow horizontal. crescendo na direção vertical antes de crescer na direção So horizontal. that's the story with Abraham. Essa é a história de He Abraão. not only saw Jerusalem Ele não apenas viu Jerusalém, from the interpretation of King Melchizedek, segundo a interpretação do rei Melquisedeque, but now, brothers and mas sisters, agora, irmãos e irmãs, he tried to begin Jerusalem. agora ele experimentou, ele deu início a Jerusalém. How do you initiate something? Como é que você dá início a algo? Only when you give up something.
Somente quando você abre mão de alguma coisa. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Especially about Lord's testimony. especialmente no tocante ao testemunho do Don't Senhor. try to start, initiate anything. Não tente iniciar nada. Don't tell me how rich you are. Não vem me dizer quão rico você é. Don't tell me how capable you are. Não vem me dizer quão capaz você é. Don't tell me how many workers you have. Não vem me dizer quantos obreiros você tem. Who is qualified to initiate any work of God? Quem tem qualificação para dar início a qualquer obra de Deus? Before you initiate something, Antes de você iniciar algo, you have to give up your life. você tem que dar a sua própria vida. When you give up Isaac, you give up yourself. Quando você entrega Isaac, você está abrindo mão de si mesmo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, we talk about building up of the church. nós falamos da edificação da igreja. Jerusalem speaks of Lord's testimony. Jerusalém fala do testemunho do Senhor. You can talk and talk and talk. Você pode falar, falar e falar. Many people like to talk. Muitas pessoas gostam de falar. One conference after another Uma conference. conferência após outra conferência. Where is New Jerusalem? Aonde está a Nova Jerusalém? So, brothers, Irmãos e irmãs, are you willing to let Isaac go? você está desejoso de abrir mão de Isaac? Thank God. Graças ao Senhor. Abraham Abraão was the first one foi o primeiro who took the way to Zion. que tomou aquele caminho até Sião. Then many descendants follow. E os seus muitos descendentes o seguiram. Then you call that city Aí você chama aquela cidade Jerusalem. Jerusalém. So, brothers, Então, irmãos, when you have Jerusalem, quando você tem Jerusalém, it means you have a Garden of Eden. significa que você tem um jardim do Éden. From two-dimensional, De alguma coisa bidimensional, God will work all the way three-dimensional. Deus vai operar em algo para se tornar tridimensional. So the story have to go on. E a história tem que prosseguir. Abraham reached the peak in Beersheba. Abraão chegou naquele ponto máximo ali em Berseba. God is God of Abraham. Deus é o Deus de Abraão. But thank God, Mas graças a Deus, God is also God of Isaac. Deus também é o Deus de Isaac. Now, how Isaac started his life? Como é que Isaac teve início à sua vida? Deu Very início à vida. interesting. Muito interessante. If you study the life of Se Abraham, você, Isaac, se você estudar a vida de Isaac, he was born in Negev. ele nasceu na região do Negev. He has been consecrated to the Lord in Beersheba. Ele se consagrou ao Senhor em Berseba. He came back from Jerusalem with his father to Beersheba. Ele voltou com seu pai de Jerusalém His father stayed para there. Berseba. O seu pai ficou ali He also em stayed Berseba. there. Ele também ficou ali em He Berseba. gave the birth to his son, Isaac, also there. Ele também teve o seu filho Isaac ali em Berseba. If you want to know the life of Isaac, Se você quiser conhecer a vida de Isaac, his spiritual journey, a sua jornada starting from espiritual, Beersheba, começando em Berseba, the same thing with Jacob. a mesma coisa com The Jacó. same story. A mesma história. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, now if you continue to study the story of Isaac, se você continuar a estudar a história de Isaac, and now something very interesting, há algo muito interessante. and he again went to out of focus, De novo, fica fora de foco. stump Beersheba, Ele começa em Berseba, he wandered around. ele começa a vaguear por ali. First, he go to Gerar. Primeiro ele vai para Gerar. That's repeat the story of his father. Repetiu a história do seu pai. But God knows his intention. Mas Deus sabe da intenção dele. Now, Gerar is only good excuse for you to go to Egypt. Gerar era apenas uma boa desculpa para você ir para o Egito. So God appeared to Jacob, Isaac. Então, Deus apareceu a Isaac. Don't go to Egypt. Não vá para o Egito. Stay in this land. Permaneça nessa terra. I will confirm my covenant with your father. E eu vou confirmar a minha aliança com seu pai. Your descendants will be like like dust of the world. Os teus descendentes serão como o pó da terra. The whole nations will be blessed by your seed. Todas as nações serão abençoadas pela tua semente. Same covenant. A mesma aliança. Same promise. A mesma promessa. So don't go to Egypt. Não vá para o Egito. But you know, brothers, Você sabe, irmãos, people it's difficult to learn the lesson. é difícil para as pessoas aprenderem a lição. Isaac know the value of Beersheba, Isaac conhecia o valor de Berseba, but he still think that Gerar and some or Egypt is much easier to live. mas ele também achava que Gerar e outros lugares ali próximos ao Egito eram mais fáceis de viver. But remember, Mas lembre-se, God somehow tried to corner him back. Deus tentou encantoar Isaac de novo. And if you read some portion of the word, which is very extremely Se interesting, você ler uma porção da palavra que é muito interessante, and you know, in the beginning, God said, "Don't go."
No início Deus disse, não vá. So then he stayed in Gerar in the land of Abimelech. Então ele fica em Gerar, naquela terra de Abimeleque. And then he planted crops there. Então ele plantou ali, He was greatly blessed. ele foi muito He abençoado became very e wealthy. se tornou muito rico. So his enemy was jealous of him E seus inimigos ficaram com inveja dele and then sent him away. e eles expulsaram a Isaac. So of course he has retreated to the mount to Beersheba, É claro que ele tinha que voltar a Beceba, no longer in the coastal plain. não mais na planície costeira ele So now estaria. he is in the valley of Gerar. E agora ele está ali no vale de Gerar. You see, from the mountain range to the plain. Então ele saiu daquela região das The life montanha in the central plain para ir much easier. para a planície costeira, porque a vida ali é muito mais fácil. God wanted him to live in the watershed. Deus queria que ele vivesse e morasse ali na comieira. But the temptation always draw you to some easy ground. Mas a tentação sempre te faz ir para um lugar mais fácil. So gradually the Lord tried to push him. Mas gradualmente o Senhor tentou trazê-lo. And then, very interesting, Muito interessante. Bible says Isaac reopened the well that has been dug in the time of his father Abraham. Which verse? Which chapter? Chapter 26, verse 17. Então, capítulo 26, versículo 17, diz o seguinte: Então Isaac saiu. 18. 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. And also he gave them the same name his father had given them. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. What does that mean? O que significa isso? Isaac lived exactly the same life as his father. Que Isaac viveu exatamente a mesma vida de Abraão, But something will go deeper. mas algo mais profundo agora. Abraham lived that life. Abraão viveu aquela He vida also had lived the same life. e ele também viveria a mesma vida. Nothing wrong with repetition. Não tem nada de errado com repetição. But now remember, Mas lembre-se, it's your life, é a sua vida, not your father's não é a life. vida do seu pai. Now your father learned the O lessons. seu pai aprendeu uma lição, You also have to learn the lessons. você também tem que aprender a lição. So then he is going to dig 4 wells. E agora ele vai cavar 4 poços. His whole life with 4 wells. A vida inteira de Isaac foram 4 poços. But don't forget, Não se esqueçam. that 4 well actually been dug by his parents, the father already. De fato, aqueles 4 poços haviam sido cavados pelo seu pai. He just inherited everything from the father. Ele simplesmente herdou tudo do seu pai. All the well, all the riches of the father, he inherited. Todas as riquezas do seu pai ele herdou. The 4 well, he inherited from his father. Os 4 poços ele herdou do seu He pai. used the exact same name. Ele usou os mesmos nomes. That's called heir of the land. Isso significa herdar a terra. So you see, brothers, Então, vocês veem, but irmãos. always something deeper, Mas algo mais profundo, always something richer. algo mais rico. So now he tried to discover the first well. Agora ele tenta encontrar ali o primeiro poço. The enemy said, "This water is ours." Então o inimigo disse: essa água é So he nossa. retreated to the second well. Então ele foi até o segundo The poço. enemy said, "This is ours." E o inimigo disse: esse poço também é nosso. So now they again away from there. De novo, Isaac foge dali. So they have dug the third well. E aí ele então cava o terceiro poço. No more quarreling. Não houve mais luta. So Isaac said, "Now the Lord has given us room, and we will flourish in the land." Então Isaac disse: agora o Senhor nos deu espaço, nós floresceremos nessa terra. Very interesting. É muito interessante. The more you have this experience, Quanto mais você tem essa experiência, the more everything will go back to the God's original will. mais as coisas retornarão ao propósito inicial de Deus. Abraham used to wandering around in that land. Abraão costumava vaguear por aquela terra. Finally, God stabilized him in Beersheba. Finalmente Deus o fixou em Berseba. His son did exactly the same thing. Seu filho fez exatamente a mesma coisa. My brothers and sisters, Mas, irmãos e after he irmãs, learned the lesson, após ele aprender a lição, and thank the Lord, graças ao Senhor, when some people want your cheek, quando alguém deseja sua face, you turn another cheek. você dá outra face. That's exactly what Isaac learned. Foi exatamente isso que Isaac estava aprendendo. But important thing is Mas o this. importante é o seguinte: What is the end of the whole story? qual é o fim de toda a The história? Bible A said, Bíblia diz, and from there he went up to Beersheba. e dali ele foi para Berseba. Do you see that? Vocês percebem? All this environment Todo este ambiente, is draw you back to the God's original plan. o propósito é trazê-lo de volta ao propósito original de Deus. Come back to the watershed again, Voltar novamente para a comieira. and not only that. E não apenas isso. And we were told and then when he came back to Beersheba, Então, quando ele retorna a Berseba, the Lord appeared to him. Deus aparece a ele. You see, brothers,
That the hint means that that's God's where the God's want. Então, essa é a dica, que aquilo é o que Deus deseja. When Abraham came back to Bethel, Quando Abraão retorna de Betel, God appeared to him. Deus aparece a ele. When Isaac come back to Beersheba, Quando Isaac volta a Berseba, and we were told that night the Lord appeared to him and said, e é dito que naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: I am the God of your father Abraham. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Do not be afraid. Não temas, I am with you. eu estou convosco. One well, Um poço, two well, outro poço, third one, terceiro poço, it may have another fourth one. e aí ele teria um quarto poço. How you are going to live in such a world? Como você vai viver em tal mundo? You must be trembling. Você deve estar com tremor. But come back to Beersheba. Mas volte a Berseba. If you come back to the will of God, Volta à vontade de Deus. you don't have to be afraid anymore. Você não precisa mais temer. What does that O mean? que significa isso? After the Lord appeared to him, Após o Senhor ter aparecido para Something ele, happened. algo aconteceu. the enemy at his door. O inimigo estava à sua porta. The enemy came to him. O inimigo chegou até ele. What the enemy O says? que o inimigo disse? And of course, Isaac asked him, now why have you come to me since you were hostile to me and sent me away? Versículo 27 do capítulo 26. Disse-lhes Isaac: Por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Brothers, Irmãos, after you give the second cheek, após você dar a outra face, second clothes, second garment, você dá o outro, o and segundo go the manto second e mile, vai andar a segunda milha. don't forget, Não se esqueça, the world noticed what happened. o mundo vai observar o que aconteceu. So what did the world say? O que We saw clearly the Lord was with you. os inimigos disseram? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. So we said, Então dissemos: there ought to be a sworn agreement between us, Haja agora juramento entre nós e ti. that you will do not any harm to us. Jura que nos não farás mal Also, we will do no harm to e you. também não lhes faremos mal. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, again the treaty between thorn and the lily. mais uma vez, um tratado entre os espinhos e o lírio. And you see Isaac went through the second mile. Então você vai observar como Isaac caminhou a segunda If you milha. really live that kind of life, Ele realmente viveu esse tipo de you're vida. exposed to the danger. Ele estava exposto ao perigo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you really live according to the Sermon on the Mount, se você de fato viver segundo o Sermão do Monte, immediately you expose yourself to the danger. imediatamente você estará exposto ao perigo. That's why God tells us. That's what the Lord advises us. É por isso que o Senhor nos diz: We have to pray every day. temos que orar a cada dia. Deliver us from evil. Livra-nos do mal. Deliver us from the one who will strike your cheek. Livra-nos daquele que vai nos pedir uma face. Deliver us someone who will force you to go the second mile. Livra-nos daquele que vai nos fazer andar uma segunda milha. Do you see that, brothers Você vê and isso? sisters? Now you live a place full of fear. Você vai estar habitando um lugar cheio de temor. Yes. Sim, Second mile. segunda milha. Second way. Second garment. A segunda túnica, Now, yes. sim, But it means that you are most weak. significa que você é mais fraco. How you are going to protect Como é yourself? que você vai se proteger? But brothers, Irmãos, when you do not protect yourself, quando você não se protege, God begin to protect you. Deus vai começar a te proteger. First, He appear you in a dream. Primeiro ele vai te aparecer num sonho, Early morning, de manhã cedo. you don't go to the world will come to you. E quando for o dia seguinte, o mundo, você não irá para o mundo, The mas o mundo world virá a você. said, we saw clearly that the Lord was with E o you. mundo dirá: vimos claramente que o Senhor é So contigo. let's have a treaty. Vamos fazer um tratado. Let's build a wall. Vamos edificar um muro. That we won't harm you, you also won't harm us. Nós não vamos te machucar, nem te fazer mal, nem você vai nos Remember, machucar brothers e and fazer mal. Irmãos e irmãs, Isaac never tried to build a wall. Isaac nunca tentou edificar um He muro. never know how to protect himself. Ele não sabia como se proteger, He know God can protect him. mas ele sabia que Deus poderia protegê-lo. It's a wonderful lesson, brothers. É uma lição maravilhosa, This irmãos e irmãs. lesson you should learn in Beersheba. Essa é a lição que você tem que aprender em Berseba. Beersheba is your last retreat. A Berseba é o seu último lugar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, as if you already completely defeated. é como se você já tivesse totalmente As derrotado. if you had no protection. É como se você não tivesse qualquer proteção. Thank God. Graças a Deus. Through the God's arrangements, Por meio do arranjo de there's a Deus, wall between the world and you. haverá então um muro entre você e o Then you are mundo. wonderfully protected. Aí você será protegido de maneira maravilhosa. That's Beersheba. Isso é Berseba. So with the life of Isaac, Então, com a vida de Isaac, 4 wells. você vai encontrar 4 poços. Well means the life always going deeper. O poço significa aquela vida que é cada vez mais profunda. And something interesting. E algo interessante,
Now, after they have that treaty, Então, após aquele tratado, then the servant Isaac came to report to him então os servos de Isaac vieram lhes dar uma notícia, because they were digging a well, porque eles estavam cavando um poço, the fourth well. o quarto poço. That well actually already there in the time of Abraham. Aquele poço, de fato, já estava ali na época de Abraão. He renamed it, E ele renomeou. and the servant said, "We have found water." E os servos disseram, achamos água, versículo Brothers and 32. sisters, Irmãos e where irmãs, you can find water? onde você pode encontrar água? When you give the second garment. Quando você dá a When you túnica, go to the second mile. quando você anda a segunda milha, When God protects you, quando Deus te protege put you in Beersheba, e te coloca em Berseba, then you discover aí você this is the descobre, place where you find your supply. é ali que você vai encontrar, where you find? We have found water. No, Aonde nós- spring. Onde nós encontramos a fonte de água. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, there is a well in Shechem. In Shechem. Shechem. há um poço lá em Siquém, Only 70 feet. somente 70 pés, But if 2 you metros e visit, 10. but if you visit Beersheba, Mas se você visitar Berseba, the well is 70 meters. a profundidade do poço em Berseba é 70 metros. I almost couldn't believe it. Eu nem acreditei. It's almost beyond my I'm a student of physics. It's also beyond my mind. Eu sou um estudante físico e aquilo ali estava além da minha imaginação. 70 meters of the well. 70 metros de poço de profundidade. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is Beersheba. e isso é Berseba. And more than that, E mais do que isso, Abraham did not build altar in Beersheba. Abraão não edificou um altar em Berseba, It was Isaac mas foi Isaac who built the altar. quem edificou ali um altar. He continued in the step of his father. Ele prosseguiu nos passos de seu pai. Built the altar, Edificou um altar, set the tent, ele armou suas tendas, but brothers, mas irmãos, again he stayed in Beersheba. mas mais uma vez ele permanece em Berseba, Until we come to the story of Jacob. até que cheguemos à história de Jacó. Now, brothers, Agora, irmãos, next time, a próxima vez, when you see when you see the Jacob, something to do with Beersheba, quando você vira alguma coisa relacionada a Berseba and you read in your e Bible, você ler na sua Bíblia, and then one day we are told, então nos é dito, Jacob left Beersheba and set out for Haran. então partiu, versículo 28, versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. You know what happened? Sabe o que aconteceu? How Jacob cheated his father. Como Jacó enganou seu pai. He tried to get the blessing from his he tried to rob the blessing of his brother. Ele roubou a bênção do seu irmão. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Now remember. agora lembre-se, And it ended up flee for his own life. e no final das contas ele teve de fugir para salvar sua Think vida. about it. Pense nisso. At that time, all he wants is the blessing. Naquela hora o que ele queria era a sua bênção. Because he wanted to grasp the world Ele queria agarrar o mundo with his own flesh. com a sua própria So carne. we know Jacob very well. Conhecemos Jacó muito bem. That's why Bible says, you worm Jacob. É por isso que a Bíblia diz, ó vermezinho de Jacó. Jacob just like a worm. Jacó é como um vermezinho, Only crawling on this se two-dimensional land. arrastando por essa terra bidimensional. Now, brothers and sisters, Meus irmãos e he irmãs. never know a dimension called heavenly dimension. Ele não conhecia aquela dimensão que era a dimensão He celestial. wanted to grasp all the treasure of the land for himself. Ele queria agarrar todos os tesouros da terra para si. So with that background, Com esse tipo de plano now de he fundo. was under the disciplining hand of God. Agora estava sob a mão disciplinar de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he had to say goodbye to his father. ele tinha que dizer adeus para o seu pai, Sadly, goodbye to his mother. mas também tinha que dizer adeus para sua His mãe. mother was director of the whole drama. A sua mãe, de fato, foi a diretora de toda aquela peça teatral. The sad story was A história triste foi, his mother never see him again. a sua mãe nunca mais o viu. From that time on, Daquele momento em diante, he had to flee for his life. ele teve que fugir para salvar a própria vida. Land of Canaan, from Dan to Beersheba, is the place he's supposed to stay there. De Dan a Berseba era a região que ele deveria estar. But now he had to flee for his life. Mas agora ele tinha que fugir para salvar a própria vida. Now where is he going? Onde que ele foi? He going to Padan Aram. Ele foi para Padã Arã. Where is Padan Aram? Onde é que é Padã Arã? Where Haran is. Onde é que está Arã? Now you understand. Agora você está entendendo? When Abraham went to the land, Quando Abraão estava indo em diração à terra, first from Ur of Chaldea, primeiro saindo de Ur dos Caldeus. then because his father, he made a stop in Haran. Então, por causa do seu pai, ele teve de parar em Arã. And then from Haran,
he entered into the land. Então de Arã ele entrou na terra. Brothers, Irmãos, remember, lembre-se, the way Abraham entered into the land, a maneira como Abraão entrou na terra in the same way his descendants going back to the original place. foi ao mesmo caminho que os seus descendentes tentaram fazer para voltar para o lugar original lá. 10 tribes of northern kingdom As 10 tribos do Reino do Norte were captured by Assyria. foram levadas cativas pelos assírios. Where they been captured to? Para onde eles foram levados cativos? Assyria. Para a Síria, Northern part of Iraq today. que é a parte norte do Iraque de hoje. Then 100 years later, Então, 100 anos depois, 2 tribes of people of Israel as 2 tribos do povo de Israel being captured to Babylon. foram levados cativos para a Babilônia. Now, brothers and Agora, sisters, irmãos, the same place where the Ur of Chaldeans is. aquele mesmo lugar lá de Ur dos You Caldeus. see, brothers, Vocês veem, irmãos? God is a wise God. Deus é um Deus sábio. He knows how to discipline his children. Ele sabe como disciplinar os seus filhos. Now, because the failure of Abraham, Por causa da falha de Abraão, his obedience was slow. a sua obediência era He lenta. entered into the land through stages. Ele entrou na terra em 2 estágios. So any descendant of people of Israel, of Abraham, Qualquer um dos descendentes de Abraão, you'll find that você vai if descobrir, God wants to deal with them, se Deus deseja lidar com ele, always go back to where you come from. sempre eles tinham que voltar de onde eles vieram. So now you understand. Agora você entende. Finally, Jacob had to go back to Haran. Finalmente, eles tinham que, Jacó tinha que voltar para Arã. He stayed there for 20 years. Ele ficou ali por 20 anos. And 20 years later, E 20 anos depois, he crossed a river ele cruzou o rio, called Jabbok River, chamado Rio Jaboque, which is beyond the Jordan. que está na região além do Jordão. Now, in that area, Então, naquela região, there's one kind of stones. há um tipo de pedra, de It's rocha, called Jurassic limestone. que é chamada o calcário jurássico, It is rock of ages. que é a rocha eterna. Under the mountain foot, Ao sopé da montanha, when that rock splits, quando aquela rocha ela é fendida. now it becomes upstream of the Jordan River. Então, lá no Monte Hermon, quando essa rocha foi fendida, aí que se tornou a nascente do That's what Jordão. happened 2,000 years Foi ago. isso que aconteceu 2000 anos Our antes. Lord Jesus is a rock of ages, O nosso Senhor Jesus, ele é a rocha eterna. clad for you and for Ele me. foi fendido por você e por mim. That speaks of the objective work of the cross. Isso fala da obra objetiva da cruz. But with a person like Jacob, Mas para uma pessoa como Jacó, brothers and sisters, irmãos e irmãs, God had to deal with him. Deus tinha que tratar com ele. Remember how much God deal with him. Lembre-se quanto que Deus teve de tratar com Jacó. After 20 years. Após 20 anos, And later when you come to a place called Peniel, quando você chega àquele lugar que é chamado de Peniel, and Bible said, a Bíblia diz, when sun rise up, quando o sol se levantava. what does that mean? O que significa For isso? 20 years, Por 20 anos, sun never rose. o sol nunca nasceu para ele. That's how he lived 20 years of discipline in the hand of Foi God. por isso que ele viveu 20 anos sob a disciplina de Deus. But brothers, Mas, irmãos, now God had to deal with him face by face. Deus agora tem que lidar com ele face a face. God wrestled with him. Deus lutou com ele. What is the O result? que significa isso? Finally, Qual o the resultado? Bible said, A Bíblia diz, when sun rise, quando o sol se levantava, Jacob became crippled. Jacó se tornou um aleijado. He still moved around, Ele ainda podia se mover, but his muscle, strongest part, had been broken. mas o seu músculo, aquela parte mais forte da sua coxa, That part almost Se like a quebrou. rock of ages. aquela região do seu corpo é como se fosse a rocha No eterna. one can break him, Ninguém podia quebrá-lo ali. brothers. Mas, irmãos, When he flee from home, quando ele fugiu de casa, only one person. somente uma pessoa. When he come back, Ele era uma pessoa. Quando ele 4 voltou, wives, ele voltou sábado. 11 children, 4 and esposas, so 11 many filhos. cattle. E tanto gado. Outwardly speaking, Falando- full of blessings. Externamente falando, como se estivesse cheio de bênçãos. Jacob was still Jacob. Jacó ainda era Jacó. After the 20 years, Após aqueles 20 anos, now brothers, agora, irmãos, God will do something drastic. Deus fará algo drástico. Touch his thigh. Vai tocar sua coxa. He became crippled.
e ele se torna aleijado. His thigh like a rock of A ages. sua coxa era como se fosse uma If you rocha go to eterna. the whole land of Israel, Se você viajar pela terra de Israel, only these two places só há essa rocha nesses dois give you lugares the Jurassic rock, que te dará o calcário jurássico. Jurassic limestone. É o calcário jurássico. Do you think by accident? Você acha que é por acidente? Of course it's not by accident. Claro que não é por acaso. But now, brothers, Irmãos e irmãs, he's about to come back. ele vai voltar agora. Thank the Lord. Graças ao Senhor. When he come back, Quando ele retorna, where his first stop in the land of Canaan? qual é o primeiro lugar de parada dele na terra de Canaã? Chicken again. Siquém de novo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you see that? vocês veem That's where the Abraham came. foi dali que Abraão veio. So the way of recovery Então, o caminho de restauração is the same way. é o mesmo caminho. So the first stop A primeira parada still Shechem. ainda será So he Siquém. bought a piece of land Então, ele comprou uma propriedade and ali he pitched the tent there. e armou suas tendas ali. So brothers, Então, irmãos, again Shechem. de novo Siquém. But you remember Mas vocês se lembram? when he away from Beersheba Quando ele estava longe de Berseba, and then at the sunset então, ao pôr do sol, he reached Bethel. ele chegou em Betel. Now remember, Lembre-se, Bethel is the second stop of Abraham's journey. Betel foi a segunda parada da jornada de Abraão. Do you see that? So now when he tried away from the land, Quando ele estava distante da terra, so he reached Bethel. ele chegou em Betel. He dreamed a dream. E ele teve um sonho. He never knew that. E ele não saberia. There's third dimension called heaven. Ele não sabia que havia uma terceira dimensão chamada céu. All he want is the land, Tudo que ele queria era a terra. is the earth. Era a But terra. he didn't know that there's a heavenly way. Ele não sabia que havia um caminho celestial. So after he wake up, Então, após ele acordar, he said, "This is a fearful place. ele falou assim: é um lugar temível, terrível. This is the gate to heaven. Esse aqui é a porta do céu. This is the house of God." Esta é a casa de Deus. What is Bethel? O que é Betel? Bethel means house of God. Betel significa What casa de is Deus. house of God? O que é a casa de Deus? Gate of heaven. É o caminho, a porta do céu. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today, the worldly people, hoje as pessoas do mundo, they want to reach heaven. eles querem enxergar no céu, They cannot find a gate. mas eles não conseguem encontrar onde é que está a porta. Only when they visit the church. Somente quando eles visitam a When they igreja, visit the church, a house of God, quando eles visitam a casa de Deus, what do they o que, find? que eles encontram? They find the gate of Eles heaven. encontram a porta para o céu. From there, Dali, they reach the realm of heaven. eles chegam naquele contexto celestial. Now you begin to understand Agora você começa a entender. why Bible said Por que a Bíblia diz? Abraham built the altar between Bethel and Ai. Por que Abraão edificou um altar entre Betel e Ai? Why talk about Ai? Por que falar de Ai? You see, brothers, Vocês veem, irmãos? now when you come to the dream of Jacob, Quando você chega ao sonho de Jacó, your eyes are open. seus olhos se abrem. When you reach Bethel, Quando você chega em Betel, you reach the gate of heaven. você chega nos portões, na porta do Why? céu. Por quê? From there, Dali. you can go to Shechem very closely. Você pode chegar em Siquém muito When you rapidamente. come to Shechem, Quando você chega em Siquém, you come to the center from Dan to Beersheba. você chega no centro de Dan a You Berseba. come to the glory of all Você lands. chega na glória de toda a You terra. come to heaven. Você chega ao céu. You see, brothers and Vocês sisters? veem, irmãos? So that's why É por isso. Bethel is the gate of heaven. Betel é o portão, a porta para o céu. Now you begin to understand Agora você começa a entender. why Joshua Por que Josué led his people into triumph victory conduziu seu povo para uma vitória triunfante? to conquer city of Jericho, a small thing. Para conquistar a cidade de Jericó foi fácil. Jericho is in the Jordan Rift Valley. Então Jericó fica no Vale do Jordão ali. But where is Ai? Onde é que está Ai? Ai is almost side by side with Bethel. Ai está do ladinho de Betel. From Bethel, if you want to go to a plain, you have to go through a wadi. If you want to go to If where? you are going to the plain, go to a Rift Valley. Se você sai de você quiser ir para um vale, você é muito perto. So the Ai really in the wadi there. Então a cidade de Ai fica naquele wadi ali, aquele So leito de rio seco. why this city has to be destroyed? Por que aquela cidade tem que ser destruída? Why this city has to be completely destroyed? Nothing. Por que aquela cidade de Ai tinha que ser completamente destruída e não deixar nada para trás? Because that's the very hindrance to the gate of heaven. Porque aquela cidade era o empecilho para chegar à porta do So céu. when Joshua conquered Ai, Quando Josué ele conquistou Ai, now he's ready agora ele está pronto to take 12 tribe people, go to Shechem, para
levar as 12 tribos até Siquém. Put the 6 tribes in the Mount Ebal and Colocar another one in 6 Mount tribos no Monte Gerizim. Ebal e 6 tribos no Monte Gerizim. You know the reason. Você sabe a razão. That's heaven. Isso é céu. So my brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, through the dream of Jacob, por meio do sonho de Jacó, now we begin to understand agora começamos a the entender meaning of house of God, o significado da casa de Deus. Bethel. Betel, With Abraham, com Abraão, Jerusalem. Jerusalém, With Jacob, com Jacó, the temple, o templo, the house. a casa. Now, brothers, Agora, irmãos, very important thing. uma coisa muito importante. When he first visited Bethel, When we? when he first visited Quando ele Bethel, inicialmente chegou em Betel, he only passed by. ele simplesmente passou por ali, He full of flesh. cheio da sua própria carne. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the house of God is no good for the flesh. a casa de Deus não serve para a carne. The flesh can never take that. A carne não consegue suportar. So many people today, they flee away house of God. É por isso que muitas pessoas hoje fogem da casa de Deus. Your flesh can never take it, cannot take A it. sua carne não consegue suportar. So this time you're only passing by. Então, na primeira vez, ele só passou por ali. But on the way back, Mas no caminho de volta, when they reached Shechem, quando chegou em Siquém, then God said to Jacob, aí Deus diz a Jacó, go to Bethel vá para Betel and dwell there. e habita ali. 20 years ago, 20 anos antes, the house of God only for you to visit. a casa de Deus era para que você apenas visitasse. But 20 years later, Mas 20 anos depois, because his flesh has been dealt by, pelo fato da carne dele ter sido tratada, his thigh has been touched. a sua coxa fora tocada. He became crippled. E agora ele se torna aleijado. Now, Jacob, Agora Jacó, you can dwell there. sim, agora você pode habitar ali. So there, Ali, he built another pillar. ele edificou um outro pilar. This is the third pillar. E esse é seu terceiro pilar. And thank the E Lord. graças ao Senhor, From there, dali, God changed his name. Deus muda o seu nome. In Peniel, Em Peniel, when God met him, quando Deus o encontrou, God promised him you will change your name. Deus havia prometido que mudaria o seu nome. But wait Mas aguarde until you come back to Bethel. até que você retorne a Betel. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, for Abraham, para Abraão, starting from Bethel, começou em Betel come back to Bethel. e voltou para Betel. Then something happened. E aí algo The aconteceu. same thing with his grandson. A mesma coisa com seu filho. His first visit, A sua primeira only visita passing by, apenas passou por ali. only a beautiful theory. Apenas uma teoria After maravilhosa. 20 years of discipline, Após 20 anos de disciplina, he was able to come back to Bethel. ele pôde retornar a Betel. Now, brothers, Agora, irmãos, no longer Jacob, não é mais Jacó, no longer worm, não é mais o vermezinho, but a butterfly, mas uma borboleta, prince with God, um príncipe com Deus, flying over the blue sky. voando pelo céu azul. What a great change. Que grande mudança. From there, Dali, he passing by Bethlehem, ele passa por Belém, her wife. a sua esposa. Almost, we can say her only wife. A gente pode dizer quase que a sua única Just like esposa. Isaac, the only son. Da mesma forma que Isaac era o único He filho. has 12 sons. Ele tinha 12 filhos. Remember, Lembre, in the eyes of Jacob, aos olhos de Jacó, only Joseph and Benjamin. para ele só existia Benjamim e José. But brothers, Mas, irmãos, God worked with Abraham, with Jacob. Deus trabalhou com Jacó, Not just this much. não somente He desse loved tanto. his wife the best. Ele amava muito a sua esposa. His wife Sua esposa. died out of the birth pain Ela morreu por conta das dores de in parto Bethlehem. em Belém. So he called his son Beoni. Então ele chamou seu filho de Benoni. It means son of my sorrow. Significa filho da minha dor, da minha And tristeza. Jacob said, no. E Jacó disse não. He learned the lesson. Ele aprendeu a lição. Yes, this is son of my sorrow. Sim, ele é o filho da minha dor. At the same time, Mas ao mesmo tempo, his name should be Benjamin, o seu nome será Benjamim, the son of my right hand. o filho da minha mão direita. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, from Bethel de Betel to Bethlehem, até Belém. from Bethlehem E de Belém to a place called Tower of Eden. para um lugar chamado Torre de It's not a village at all. Tower of... It's only Erod. A Torre de Herade. So it's only a tower. É apenas uma torre. The tower for the flock. É uma torre apenas para o rebanho. Now what is this place? Que lugar é esse? Why the tower? Tower definitely is like a monument. Uma torre é simplesmente um monumento. What that monument want to tell the O people? que aquele monumento diria para as pessoas? While he was there, Enquanto ele estivesse ali,
his son Reuben defiled his bed. O seu filho Rubem, ele contaminou a sua cama, And o seu leito. Reuben lost his birthright. Então Rubem perdeu o seu direito de primogenitura. Now, brothers, Irmãos, that's happened there. isso aconteceu ali. Finally, Finalmente, he come back to his father's house. ele retorna à casa do seu pai. When he first left his home, Quando ele primeiramente saiu He prayed sua to casa, God. ele orou para Deus. if one day you can come, let me come back peacefully. Se um dia tu me fizeres retornar em paz, If I'm able to come back to my father, se eu puder retornar para o meu pai, I will do this and this and eu vou that. fazer isso, aquilo outro. If you are with me. Se estiveres But comigo. God already said, I will be with you. Mas Deus já tinha dito, eu estarei convosco. Before his prayer, God said, I will bring you back. Antes da sua oração, Deus já havia dito que eu te estarei de That's volta. where you belong. É ali que você pertence. God, not only God of Abraham, Deus não é somente Deus de Abraão, also God of Isaac, mas também Deus de Isaac, also God of Jacob. mas também Deus de Jacó. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, finally, finalmente, he came back to Hebron. ele volta a Hebron. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, Beersheba, Berseba, Abraham, Abraão, Isaac, Isaac and Jacob. e Jacó. Hebron, Hebron, Abraham, Abraão, Isaac, Isaac Jacob. e Jacó. Bethel, Betel, remember, lembre-se, it's Abraham Abraão and Jacob. e Jacó. Shechem, Siquém, Abraham Abraão and Jacob. e Jacó. Don't forget, brothers. Não se esqueça. This is all in that watershed. Tudo isso está naquela comieira. Now, brothers, Agora, irmãos, God continued to work with Abraham, Deus- with Jacob. continua a operar com Jacó. So he sent a famine in the whole land. Ele mandou fome para toda a terra. And he had to send his 10 sons to Egypt. E Jacó teve que enviar os seus 10 filhos para o Egito. Before that happened, Antes que isso acontecesse, he has a tragedy. aconteceu uma tragédia. He loved his son Joseph so much. Ele amava tanto o seu filho He José gave him a colorful garment. e deu aquela veste colorida para José. But one day, Mas um dia, he saw a bloody garment. ele recebeu de volta aquela veste He manchada knew de sangue. his son being torn into Ele pieces. achou que seu filho tivesse sido despedaçado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he loved Rachel. ele amava a Raquel. Rachel died on the way. E a Raquel morreu no If you caminho. don't see Rachel, at least you can see Joseph and Benjamin. Mesmo que você não consiga mais ver a Raquel, pelo menos você consegue ver José e Benjamin Benjamim. and Joseph is what a comfort. José e Benjamim eram para ele um consolo, For you to remember the love between you and que Rachel. te fazia lembrar do seu amor por Raquel. For Rachel, Por Raquel, Jacob was willing to consider the 7 years like several days. ele considerou aqueles 7 anos adicionais como se fossem apenas 7 dias. Now, brothers, Agora, irmãos, God, not only Rachel, excuse me. gone not only with Rachel, not gone Rachel, Não apenas agora Raquel se fora, and also gone with Joseph. mas agora José se foi também. And then when their sons went to Egypt, Então, quando seus filhos então foram enviados ao Egito, and Joseph asked Benjamin to be brought to Egypt. José então pede que Benjamim seja trazido ao Egito. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is a stripping hand of God. essa é a mão despojadora de Deus. Not only no more Rachel, Não havia mais a Raquel, no more Joseph, não havia mais José, not even no more Benjamin. e agora também não havia mais Benjamim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you can see that. você pode ver That person, que aquela so pessoa crooked, so crooked, so crooked, tão rude, so horrible, so tão horrible. terrível, You see, cheating all the time, enganando o tempo todo, full of flesh, cheio da carne, just like the word. exatamente como um vermezinho. But God was able to transform him. Mas Deus pôde transformá-lo Continue transforming e him. continuou a transformá-lo. He stripped him everything. Deus o despojou de tudo. So one day, Então um dia, when a news came to him, quando aquelas notícias vieram, Joseph still alive. José estava vivo. We were told his heart was cold. Nós lemos que o seu coração se He esfriou. couldn't believe it. Ele não conseguiu acreditar. For many years, Por muitos anos, he knew that his son being torn into pieces by the animal. ele achava que seu filho tinha sido despedaçado pelas feras. He never dreamed a dream one day he will see his son. Ele nunca imaginara que um dia ele veria esse filho novamente. They told him, E eles falaram your com son ele, is still alive. o teu filho ainda vive. More than that,
Mais do que isso, He is in the throne. ele está no trono. He couldn't believe it Ele não pôde acreditar. until he see the chariot from Egypt. Até que ele viu aquelas carruagens vindo do Egito. Then he wake up. Aí ele acordou. He said, okay, Ele falou assim, tá bom, now I'm going to see my son. agora eu irei ver o meu filho. Does he have to pray? Ele teve que orar? Of course not. Claro que não. Every father, Cada pai they will go directly to embrace his son. correria para abraçar o seu filho. My brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, one most beautiful thing in the life of Jacob. uma das coisas mais lindas na vida de Jacó, When he made the decision quando ele tomou aquela decisão from Hebron, de Hebron, if he said, I want to go to Egypt, eu quero ir para o Egito. next time you see him in Egypt. A próxima vez você veria ele no Egito. With Jacob, Com Jacó, you never put stop sign in his garment, in his shirt. você nunca vai ver um sinal de pare nele. He make any decision. Quando ele toma uma decisão, If I say I go to Egypt, Quando ele- no one can stop middle way. quando ele falasse que iria para o Egito, ninguém iria pará-lo. But something unusual thing happened. Mas algo incomum aconteceu. When he passing by Beersheba, Quando ele passa por Berseba, he couldn't go on anymore. ele não pôde prosseguir mais. He stopped. Ele parou. He was gripped with fear. Ele ficou com grande temor. Through the conversation between God and himself, E naquela conversação entre ele e Deus, we begin to know why he was so fearful. nós podemos entender por que ele estava com tanto Why temor. he should stop. Por que ele teve que parar. He should go all the way to see his son. Ele deveria prosseguir direto para ver o No seu one filho. can stop him. Ninguém poderia pará-lo. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, he cannot go on anymore. ele não podia prosseguir mais. This is Beersheba. Ali era Berseba. He has to stop there. Ele tinha que parar ali. He has to ask the Lord E ele tinha que perguntar ao Senhor whether this is the will of God for him go to Egypt. se era a vontade de Deus que ele fosse para o Egito. Because his grandfather Porque o seu avô has been put into shame in foi Egypt. envergonhado no Egito. His father O seu God pai said, don't go. também falou, não vai. Deus Now falou, não vá. because I want to see my son. Mas agora eu quero ver o meu filho. Should I just go to Egypt? Será que eu simplesmente vou para o Egito? Brothers and sisters, Irmãos, he's irmãs, afraid to go to ele Egypt. tinha medo de ir para o Egito. Can you believe Você that? pode acreditar nisso? For Jacob, Para Jacó, as long as he gained the whole world, ele ganhou o mundo inteiro. nothing can stop him. Nada podia His pará-lo. nerve is so strong. Ele era tão forte. He never gripped with fear. Ele nunca tinha medo. That's why he was successful. Por isso que ele foi bem sucedido. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, now he become fearful. agora ele tinha temor. He's afraid. Ele tinha medo. Whether I'm going to Egypt is not God's will. Se eu for para o Egito, se não for vontade de Deus, If it's not God's se will, não for vontade de Deus, I want to follow God's will. eu quero seguir a vontade de Even Deus. I'm not able to see my son, Ainda que eu não veja o meu filho, I'm willing. eu estou desejoso de seguir o Senhor. brothers, Irmãos, In irmãs, that prayer, naquela oração, in that conversation, naquela conversa, God comfort him. Deus o consolou. I will go down with you, Eu irei contigo. brother. Irmãos e irmãs, If God go down with you, Egypt, se Deus vai com você para o Egito, Egypt is heaven. o Egito se torna em céu. Heaven is heaven. Céu é o céu, God is é there. porque Deus está ali. Hell is O hell. inferno é o inferno, God is not there. porque Deus não está ali. So, brother, Então, irmãos e when irmãs, you know that God will go down with him to Egypt, quando você toma conhecimento que Deus vai com você para o Egito, he begin to understand. aí ele começa a entender. Egypt represents the world to his grandfather. Egito representava o mundo para o seu avô. Egypt is the world to his father. E Egito era o mundo para o seu pai. Egypt is a blessing to him, not the world. Egito vai ser uma bênção para ele. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Egypt is not the world. Egito não é o mundo. Here you will find the right person. Se você tiver a pessoa correta. He is afraid that God's will suffer loss. Ele tinha medo que a vontade de Deus sofresse perda. With the wrong person, Mas com a pessoa errada. everything's wrong. Tudo está errado. With the right person, Mas com a pessoa certa. even wrong place is right. Até o lugar errado fica You certo. see, brothers and Você sisters? vê, irmãos? So now, Agora, God said, I will go down with you. Deus diz, eu descerei com você. But another problem. Mas um outro problema. If I really go down if we really go down to Egypt, Se eu realmente for para o Egito, then what happened? o que vai acontecer? Then what happened then? O que acontecerá então? How about God's will? E no tocante de vontade de Deus? Now the land is being given is the land of promise. A terra que foi dada é a terra da promessa. It's not land of Nile. Não é a terra do Nilo. It's land of É Egypt. não é a terra do Egito. So if I dwell in Egypt,
seu habitar no Egito. Now, what happened to the eternal will of O God? que acontecerá com o propósito eterno de You Deus? see, brothers and sisters? Irmãos e irmãs, Now, Jacob was worried about God's will. agora Jacó se preocupava com a vontade de Deus. Thank God. Graças a Deus. God again comforted him. Mais uma vez Deus o consola. I go down with you. Eu irei contigo I will come back with you. e eu voltarei contigo. You will bury in the land. Você será sepultado nesta terra. That's really happened. Isso realmente aconteceu. So, brother, Então, irmãos, think about it. pense nisso. The peak of life of Abraham, O ponto máximo da vida de Abraão Bathsheba. foi Berseba. The peak of life of Joseph, of Isaac, O ponto máximo da vida de Isaac Bathsheba. foi Berseba. How do you know Jacob mature, so mature? Como você pode saber em que ponto Jacó estava no seu ponto Reach mais the maduro? peak of his life, Quando ele chegou no ponto máximo da sua vida, Bathsheba. foi em Berseba. From Dan to Bathsheba. De Dan a Berseba. He's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. God's will is, A vontade de Deus é, through a person, Abraham, por uma pessoa, Abraão, to gain the family of Jacob. para ganhar a família de Jacó, Finally, the nation of Israel. finalmente a nação de Israel. So, brothers, Então, irmãos, in the last chapter of Joshua, no último capítulo de Josué, when Joshua about to distribute all the inheritance, quando Josué estava a ponto de distribuir toda a herança, he gathered all his people in Shechem, ele reúne todo o povo ali em Siquém. because that's the first stop of Abraham. Pô, ali foi a primeira parada de Abraão. Thank the Lord. Graças ao Senhor. If you conclude the whole will of God, Se você de fato concluir toda a vontade de Deus, now the children like as sand of the sea, a sea of seashore. então aqueles filhos de Israel como a areia do mar, Now they all gather in Shechem. todos se reuniram ali em Siquém. 6 tribes on Mount Ebal, 6 tribes on Mount Gerizim. 6 tribos no Monte Ebal, 6 tribos no Monte Gerizim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, finally, finalmente, God's will is being fulfilled. o propósito de Deus foi alcançado. They enter into the land. Eles entraram na terra They take the land, become their inheritance. e a terra se torna a sua herança. They experience unsearchable riches of Christ. E eles experimentaram as riquezas insondáveis de Cristo. But brother, Mas irmãos, at the very end of book of Joshua, no finalzinho do livro de Josué, something interesting. algo interessante. Where Joseph was buried, Aonde José foi sepultado? he was buried in Shechem. Ele foi sepultado em Siquém. Why he buried in Por Shechem? que ele foi sepultado em Siquém? Because the birthright, Porque o direito de the primogenitura, right of the firstborn, o direito do primogênito, passed on to Joseph. foi passado para José. That's why Joseph should receive double portion. Foi por isso que José recebeu porção dobrada. Aside from the portion he received, Além da porção que ele recebeu, Jacob gave him double portion, another portion. Jacó deu a ele uma porção dobrada. What portion is Que this? porção foi essa? He bought a piece of land in Shechem. Ele comprou uma propriedade em Siquém. Now remember, brothers, Lembre-se, irmãos e irmãs, that's the land essa é a terra being given to Joseph as double portion. que foi dada a José como porção dobrada. That's finally E finalmente, Joseph was buried there. José foi sepultado ali. So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, that's all the story about from Dan to Beersheba. essa é a história de Dan a Berseba. And Shechem is the central point from Dan to E Beersheba. Siquém é o centro de Dan até Berseba. So not only story of Abraham, Não apenas a história de Abraão, not story of Jacob, não somente a história de also Jacó, story of Isaac, não só a história de Isaac, and also story of Joseph. mas também a história de José. More than that. Mais do que isso. One day, Um dia, when you turn to John chapter 4, quando se abre no Evangelho de João capítulo 4, you find Jesus was by the well, você observa que Jesus está na beira de um poço. the well of Sychar. É o poço de Sicar. Sychar simply means Shechem. Sicar significa Siquém. And we told that well is called well of Jacob. E nos é dito que aquele poço é chamado de Poço de And we Jacó. said that land is land given to Joseph. E nós sabemos que aquela terra fora dada a José. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, what is the meaning of Sychar well? qual o significado do Poço de Sicar? Double portion. É porção dobrada. Do you see that, brothers and sisters? Vocês veem isso, irmãos? Double portion in the Bible always speak of Christ.
Então a porção dobrada na palavra de Deus sempre se fala de Cristo. And now you understand why our Lord Jesus has to pass by Samaria. E agora você entende por que o nosso Senhor Jesus teve de passar por He Samaria. will meet the Samaritan woman beside the well. Ele encontraria aquela mulher samaritana ao lado do Because that's poço. double portion. Porque aquilo é a porção dobrada. Here you find the unsearchable riches of Christ. Ali você encontra as riquezas insondáveis de Cristo. Here is the center between Dan to Beersheba. Ali é o centro entre Dan e Berseba. Then the Lord said, Aí o Senhor disse: anyone who drink of this water qualquer um que beber dessa água will never thirst. nunca terá sede. These people, Essas they pessoas- drink the well of Jacob. Eles beberam do poço de Jacó, They are still thirsty. mas ainda tinham sede. But thank the Lord, Mas brothers. graças ao Senhor, irmãos e Now irmãs, you see that. agora vocês veem That double portion. essa porção That dobrada. land in the Genesis, Essa terra de Gênesis it become New Testament se land. torna agora a terra do Novo Now Testamento. here you find a well Aqui você encontra um poço of living water. de águas vivas. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, in chapter 1 of in chapter 1 of John, No primeiro capítulo de the João, life is in him. a vida estava nele. In chapter 4, No capítulo 4, the life is in you and in me. a vida estava em você e em Like a mim, spring forth. como aquela que jorra, Remember, brothers, fonte que jorra this is para a story of eternidade. Shechem. Essa história de This Siquém is story of Bethel, é a história de Betel, the house of a God. casa de Deus. Now, brothers, Agora, irmãos, now we worship in spirit and in truth. Agora nós adoramos em espírito e verdade. You don't have to go to house of God. Você não tem que ir para a casa de Deus. House of God already in us. A casa de Deus está em Holy nós. Spirit already dwelling in O us. Espírito Santo já habita em nós. So, brothers, Então, irmãos, today, hoje, from within us, dentro de nós, well of spring. há essa fonte a jorrar. But thank God, Irmãos e irmãs, when you come to chapter quando você 7, chega no capítulo 7, that water not only within, aquela água não está apenas that dentro, water will flow out of within. mas aquela água vai jorrar para fora. Now, what O que happened? aconteceu? No longer the story of Shechem. Não mais a história de No longer the Siquém, story of Bethel. não mais a história de Betel, Now, story of Moriah. mas agora a história de Story Moriá, of Jerusalem. a história de Jerusalém. Now, brothers, Irmãos, normally when you come to a temple, normalmente quando você chega ao you templo, worship God. você adora a Deus, God present in the Holy of Holies. a presença de Deus está no Santo dos Santos. But brothers, Mas irmãos, one day, um dia, in the day, one day in a millennium, um dia no milênio, the temple of o God, templo de Deus not only the inner place não será mais aquele lugar santíssimo, where the throne of God is, aonde está o trono de Deus. the fount of water, Ali haverá a fonte de água, fount of living water. a fonte de águas vivas. So, brothers and sisters, irmãos e irmãs, the water really come within the temple. A água de fato vai jorrar de dentro do They templo all the way flow to the Dead Sea. e vai fluir até alcançar o Mar Morto. My brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs, now summarize the whole thing. agora resumindo tudo, How our Lord work be near the Dead Sea. o nosso Senhor Jesus deu início ao seu ministério no If lado do you Mar know Morto. the story very E se well. você conhecer a história bem, Now, my brothers and sisters, Agora, meus irmãos e not irmãs, only the story of Shechem, não é apenas a história de Siquém, not only Bethel, não apenas Betel, also Jerusalem, mas também Jerusalém, also story of Zion. mas também a história de Sião. So thank the Então, Lord. graças ao Senhor, When you see the water come out from within, quando você vê a água jorrando do seu interior, immediately, now imediatamente, you understand agora você entende the story of New Jerusalem. a história da Nova Jerusalém. Thank God. Graças ao Senhor. There is one psalm written by Korah. Há um dos salmos dos filhos de Coré When they talk about Zion, que fala de Sião. what does that? How psalmist said? Que salmo é esse? We all born there Todos nascemos ali, because in Zion porque em Sião we find our spring in Thee, nós encontramos as fontes em Ti. brothers and sisters. Irmãos e irmãs, This whole gospel, todo esse evangelho unsearchable riches of Christ. das insondáveis riquezas de Cristo. From chapter 1 to chapter 7, Do capítulo 1 ao capítulo 7, unsearchable riches of life. as riquezas insondáveis da vida, o evangelho de João. Then the second part, Então, a segunda parte, unsearchable riches of light. as riquezas insondáveis da luz. Finally, E finalmente, unsearchable riches of love. as riquezas insondáveis do amor. And then, Então, how that could happen? como é que isso pode acontecer? By the finger of God. Pelo dedo de Deus. When God twists his finger, Quando Deus move o seu dedo, 8 miracles in the whole gospel. 8 sinais naquele evangelho de João. When Christ twists his finger, Quando o Senhor Jesus move o seu the dedo, Bible says, a Bíblia diz, the glory of God be manifested. a glória de Deus foi You manifesta. see that? Você vê From isso? this wonderful book, Desse livro you maravilhoso. see the unsearchable riches Você vê as riquezas insondáveis of glory. da glória.
Thank the Lord. Graças ao Senhor. That's all I have to say. É tudo que eu tenho que compartilhar. I'm sorry I borrowed more than 1 hour. Eu sinto muito porque eu peguei I have emprestado no way mais to uma hora. return to you. Eu tenho que devolver isso para vocês. I have to ask you to forgive me. Se eu não tem como pagar de volta, vocês vão ter que So me perdoar. that's all I want to say. É tudo que eu gostaria de dizer. May the Lord continue to speak to Que us. o Senhor continue a falar aos nossos I corações. wish that when you go home, try to listen to the tape or watch CD again. Talvez você voltando para casa, eu gostaria que você pudesse ouvir de novo a mensagem, ver a Especially mensagem. tonight's message Especialmente a mensagem de hoje à noite. is too condensed. É muito condensada. You need to go to the Lord. Você tem que ir para o You Senhor. need to go to the Bible, Você tem que voltar à palavra digest it, e digeri-la. and gradually E gradualmente meditate upon it. meditar nela. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, immediately you will imediatamente. see, when you go through the whole book of Genesis, Quando você ler todo o livro de Gênesis, unsearchable riches of Christ, as riquezas insondáveis de Cristo, from Dan de Dan to Beersheba. até Berseba. Not only for us to see, Não apenas para que nós vejamos, also for us to walk. mas para que nós possamos caminhar. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Let's pray. Vamos orar. Senhor, nesse final de conferência, nós nos prostramos ao Senhor em adoração. Senhor, como nós te damos graça por aquilo que o Senhor realizou nessa semana. E, Senhor, como o Senhor tem realmente falado aos nossos corações. Senhor, que essa possa ser a nossa experiência, não apenas uma visão. Que não apenas vejamos a terra, mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, possamos de fato experimentá-la. Que o Senhor possa alcançar em nós o que o Senhor deseja. Encomendamos nas Tuas mãos, e principalmente aquilo que foi ministrado, Senhor, para que o Senhor continue a falar a cada um de nós, de acordo com a Tua medida. No nome do Senhor Jesus. Amém.